Hoje, no serviço público, a mãe tem 180 dias de licença maternidade. Para que o pai possa participar mais dos primeiros meses de vida do filho, o Ministério Público do Trabalho quer dar a possibilidade do casal dividir da forma que achar melhor o fim da licença maternidade. Mas para que isso ocorra, é necessário alterar a legislação. Os nascimentos das filhas mudaram a rotina da família. Nos 2 partos, Michele tirou licença maternidade para cuidar das meninas. O marido compartilha com ela as tarefas diárias de cuidado com as crianças. A mãe não faz o filho sozinho, então assim é bem importante a presença do pai. Eu tenho as minhas pequenas aqui, estão aqui comigo agora, e eu, por exemplo, sempre participei de tudo, desde as internações, as cirurgias, e tudo que se passou na vidinha delas até o presente momento. O período de licença maternidade e paternidade varia entre o serviço público e a iniciativa privada. No serviço público é de 180 dias para a mãe e de 20 dias para o pai. Já na iniciativa privada é de 120 dias para a mãe, podendo chegar a 180 dias. Para o pai é de 5 dias, com possibilidade de chegar a 20 dias. O aumento no período das licenças depende se o empregador está cadastrado no programa Empresa Cidadã. Um projeto do Ministério Público do Trabalho quer mudar a forma e o período das licenças paternidade e maternidade para servidores do Ministério Público da União e criar a chamada licença parental. Pela proposta, a mãe tem que tirar 120 dias de licença. Os outros 60 ela pode dividir com o pai, da maneira como o casal preferir. Nós queremos proporcionar uma melhor discricionariedade das famílias quanto às obrigações e o convívio com o recém-nascido, proporcionando um convívio mais amplo do pai com o recém-nascido. E vamos continuar no assunto e conversar agora com a advogada especialista em direito trabalhista, Carolina Sena. Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Boa tarde, é uma honra. Doutora, como que funcionaria essa possibilidade de dividir aquele finzinho ali, os 2 últimos meses, é isso, da licença maternidade? Exato, Galton. A proposta enviada pelo MPT para a Procuradoria é de que os servidores possam, o pai possa utilizar os últimos 60 dias da licença maternidade, que é de 180 dias, no lugar da mãe. E isso a ser acordado entre eles, Ou seja, ele prevê essa possibilidade. A ideia é pensada em quê? Em estimular a mãe a voltar para o mercado de trabalho? Qual que é a ideia? Perfeito. Essa ideia, eu acho que ela vem totalmente em encontro com o que hoje existe na sociedade, Hoje a mulher está no mercado de trabalho, isso é fato. Hoje tem famílias em que o pai que assume esses cuidados com as crianças, então as famílias têm o livre planejamento familiar, que está garantido pela Constituição. E essa proposta ela vem totalmente de acordo com isso, com essa nova realidade, que inclusive ela beneficia principalmente o sujeito que tem que ser beneficiado, que é a criança ou o adolescente, que ele sempre tem que ser beneficiado em qualquer confronto com qualquer outros interesses, os seus interesses têm que sempre ser privilegiados. Então essa proposta ela vem também pensando nessa criança e nesse adolescente. A ideia é deixar livre para o casal decidir, então isso que é interessante também. Perfeito, deixar livre para o casal decidir. Isso vai depender do planejamento de cada casal, Cada família tem uma realidade, tem uma escolha e isso é perfeito que a família escolha e não o Estado imponha. Agora, lembrando que é apenas uma proposta, o Ministério Público do Trabalho fez essa proposta, está na Procuradoria-Geral da República, qual que seria esse caminho, então? Perfeito, ele enviou a proposta desse anteprojeto e a Procuradoria que tem a competência para apresentar esse projeto, que aí ele vai seguir a tramitação normal do projeto na Câmara e no Senado e depois para a sanção presidencial. Será que isso pode ser, talvez, se passar mais para frente? Ser um incentivo, talvez, para a iniciativa privada também? Perfeito. Eu acredito que vai sim incentivar a iniciativa privada, porque essa igualdade entre pai e mãe, que é uma igualdade que está prevista na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Civil, ela é algo que cada vez a gente vê mais na realidade, Hoje, a mãe está indo para o mercado de trabalho, não necessariamente é ela que vai ter os cuidados da casa e com os filhos, e o pai está participando, sim, e é direito dele e da família, e principalmente da criança, que o Estado proporciona essa possibilidade dele também cuidar da criança. É difícil avaliar o Congresso, a decisão do Congresso. Já tiveram outros também projetos de lei mais ou menos parecido. Será que uma proposta como essa passa? Não é tão simples assim também, Não é tão simples, Existe uma série de questões envolvidas, mas eu acredito que isso vai evoluir sim. Tem muitos países, inclusive, Glauco, que existe já essa licença parental. Em vários desses países, essa licença não é nem maternidade nem paternidade, é parental. E aí os dois que escolhem de que forma que eles vão exercer. Então, é algo que o Estado não pode fechar os olhos, que essa realidade existe e se modificou durante os anos. E eu acredito sim que isso vai evoluir e vai ser aprovado. Fazendo aqui uma avaliação sobre licença parental.
de uma forma geral, tanto da mãe como do pai, a licença do pai hoje em dia é muito pequena, ela deveria ser estendida, talvez, às vezes não um projeto nesse sentido de dividir, mas talvez até rever talvez a possibilidade do pai. Para a iniciativa privada são apenas 5 dias, para quem é servidor público são 20 dias, é muito pouco? Isso já evoluiu um pouco, né? Antes era só 5 dias, que é o que está previsto na Constituição e na DCT, e evoluiu. No serviço público, o pai já tem a possibilidade de estender por até 20 dias, e no serviço privado também, desde que a empresa contratante esteja cadastrada no programa da empresa cidadã. Então, isso já ampliou. Isso já evoluiu um pouco, mas ainda assim é muito discrepante da licença maternidade, né? 20 dias comparado com 120 a 180 dias é muito discrepante. Se não valer talvez para a iniciativa privada, pode ser que essa proposta influencie, por exemplo, outros órgãos públicos? Talvez funcionaria mais, porque são 6 meses, é um período mais longo? Perfeito. Se essa proposta for apresentada, realmente o projeto for aprovado, que vai valer para todo o serviço público do Ministério Público da União, certamente vai influenciar os outros órgãos, porque é uma questão que beneficia todos, né? Principalmente a criança e adolescente, né? Os que criticam veem pelo aspecto econômico do Estado, mas acontece que não vai haver acumulação dessas licenças. O que vai haver é apenas a possibilidade do pai utilizar um período enquanto a mãe volta para o mercado de trabalho, para o seu trabalho. Como ajudaria, por exemplo, a criança, que seria a mais beneficiada ali? Como que funcionaria? Hoje, né, com a evolução da sociedade, antes os trabalhos domésticos, os cuidados com a criança ficavam exclusivamente à mãe, né? E isso fazia com que a criança estabelecesse um vínculo muito maior com a mãe. E a gente está vendo, principalmente no direito de família, essa evolução está cada vez mais, os pais estão cada vez mais presentes e exercendo a sua paternidade. Essa é uma realidade. Muitos pais hoje querem a guarda compartilhada, querem exercer a guarda de seus filhos. Então, essa proposta veio para beneficiar e se atualizar à nova realidade, beneficiar principalmente a criança e o adolescente. Doutora Carolina Sena, obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, é uma honra. Boa tarde. Boa tarde.